Quero cumprimentar a todos. Nesse momento estão nos vendo, que estão nos assistindo, né, por esse vídeo, né, que foi colocado no YouTube. Eu quero louvar a Deus muitíssimo pela tua vida. Eu sou o irmão Júnior, né, da Fortaleza de Deus, uma igreja pentecostal, aonde nós pregamos o amor de Deus. Estamos localizados ali na rua Simão Borges, no número 46. E temos todo o prazer em poder ter você lá conosco, ouvindo a palavra de Deus, às quintas-feiras, aos domingos, às 8 horas da noite na quinta-feira, aos domingos às 18 horas e às terça-feira no nosso culto da oração, onde nós oramos, né? Oramos ali para que Deus simplesmente abençoe o ministério, a vida dos irmãos. Então nós fazemos esse culto de oração para orarmos o nome do Senhor em relação às famílias, em relação às pessoas. Você é o nosso convidado. Louvado seja Deus. E nessa tarde eu quero deixar uma meditação para todos vocês que estão nos ouvindo. E eu quero iniciar uma meditação usando o versículo que está em João, Evangelho de João, capítulo 8, o versículo de número 7, que diz assim: e como insististe, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Somente até aí. Olha que coisa tremenda. Nós sabemos que esse texto que está escrito no Evangelho de São João, a partir do capítulo 8, ele fala sobre uma mulher adúltera que foi pegada no flagrante adultério. Essa mulher adúltera foi levada pelos judeus que se apoiavam na lei de Moisés, foram levadas até Jesus e com o intuito de tentar a Jesus, com o intuito de tentar surpreender Jesus, porque Jesus falava de perdão, falava de amor, e eles com essa atitude iriam ver se realmente ele falava de amor, porque se ele não fizesse nada a essa mulher, o que iria acontecer? Ele estaria indo contra a lei, contra Moisés, e Moisés era como se fosse Deus para os judeus. Se Jesus, por um outro lado, dissesse mata, então, cadê aquele Jesus com a expressão de amor, de misericórdia? Aonde ele está? Então, eles queriam tentar Jesus, mas dentro de um fato, de uma situação que mesmo realmente aconteceu. Eles chegaram em Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi pega, ela foi tragada, fazendo um adultério, cometendo um adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que dizes tu, né? O que você diz de Jesus acerca disso? Jesus olhou para aqueles homens e Jesus não disse nada. A Bíblia diz que apenas ele descrevia na areia. Olhou para aqueles homens e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. Irmão, qual foi o resultado do apedrejamento, né? Do apedrejamento que essa mulher iria sofrer? Qual foi o resultado, irmãos? Não houve resultados. As pedras não atingiram aquela mulher, porque aqueles homens, num momento de consciência, examinando as suas vidas, reconheceram que eram pecadores também, que não eram melhores do que aquela mulher. E eles tiraram as pedras das suas mãos, e começando do mais velho até o mais novo, nenhum deles atiraram a pedra. O interessante é que a atitude de Jesus a pronunciar tais palavras
causou impacto até no coração dos mais novos, e a consciência também. Irmãos, a palavra de Jesus é algo que pode trazer consciência para nossas vidas. Quando Jesus disse para eles, aquele que dentro de vós está sem pecado, Jesus estava querendo dizer a eles, olhem dentro de si mesmos, sejam honestos, sinceros com vocês, façam uma retrospectiva nas suas vidas e vejam, através de uma avaliação, se vocês nunca cometeram pecado, se vocês estão isentos de pecado. E qual foi o resultado? Eles viram, irmãos, que havia o pecado. Irmãos, se nós formos sinceros, e se nós analisarmos as nossas vidas, se nós olharmos dentro de nós mesmos, vamos ver que não somos o santo que muitas vezes achamos que somos. Vamos ver que, no fundo, somos religiosos que se dizem ser homens de Deus, como aqueles homens. Nós vamos ver que nós somos egoístas, que nós só pensamos em nós mesmos e que nós não estamos preocupados com os outros. O interessante, irmão, que Jesus sempre mostrou isso. É mais fácil pegar a pedra na mão para tirar do que você levantar a pessoa. A Bíblia nos diz num outro episódio de Lucas capítulo de número 10, onde Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Jesus, ele deixa bem claro, irmão, na parábola do bom samaritano que estava na estrada de Jerusalém a Jericó. A Bíblia diz que ele foi tomado pelos assaltantes, ele foi ali machucado, ele foi roubado, machucaram tanto aquele homem, que aquele homem estava na beira do caminho como quase morto, de tanto que ele sofreu na mão daqueles assaltantes, na mão do ladrão do inimigo. A Bíblia diz que aquele homem caído na estrada, passou por ali um sacerdote, viu aquele homem e fingiu que não estava vendo, passou do outro lado. Da mesma maneira, o levita, os únicos que poderiam ajudar aquele homem viraram as costas para ele. Irmãos, quem ajudou aquele homem? Quem ajudou aquele homem foi um bom samaritano, representado por Jesus, que viu eu e você caído. Irmãos, os religiosos já, nessa parábola de Jesus, servia como aqueles que não estão preocupados com quem está caído no meio do caminho, com quem está machucado e sofrendo por causa do ladrão, que veio roubar, matar e destruir. E nesse episódio que nós lemos aqui, de João 8, da mulher adúltera, estavam os religiosos novamente ali para tirarem pedra. Eles não querem ajudar ninguém, os religiosos só querem ter a aparência. E Jesus não quer que nós venhamos ter aparência. Jesus disse, porque vocês são tão hipócritas, vocês são atores fingidos, vocês estão igual aos túmulos dos sepulcros caiados, que por fora está branco, está bonito, mas por dentro está cheio de ossos mortos e de toda a imundícia. Vocês se preocupam com o exterior e esquecem do interior. Vocês precisam lavar primeiro o interior, para o exterior ficar limpo também. Jesus ensinava, Jesus sempre ensinou. Irmãos, nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas. Será que realmente o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas? Se Jesus estivesse nos meus e nos teus passos, qual seria as atitudes de Jesus? Irmãos, muitas vezes nós queremos ter uma aparência de justiça, mas é só aparência. E a aparência, irmão, não engana a Deus. Deus não se deixa enganar, nem se escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar também. Não adianta você dizer que Deus sabe, irmão. Isso mesmo é tempo da gente mudar. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Ele diz ali que Samuel, homem de Deus, crescido na casa de Deus,
Samuel, ele tem uma missão de Deus de ir à casa de Jessé, porque na casa de Jessé havia um ali que seria o rei escolhido do Senhor. Na época Saul era rei, mas um rei colocado pelos homens. Os homens escolheram Saul pela aparência. Samuel relutou e disse ao Senhor, mas Saul, que é o rei atual, vai ficar sabendo, né? E se ele ficar sabendo, ele vai querer me matar. E o Senhor disse a ele, não, você vai pegar uma bezerra das vacas e você vai levar até a casa de Jessé, diga que você vai sacrificar ao Senhor. Ele vai entender. E lá eu vou lhe mostrar qual vai ser aquele que vai ser o rei. Porque Saul eu tenho rejeitado. Não adianta chorar por ele. Eu tenho escolhido. E não abro mão porque é segundo o meu coração. A Bíblia nos diz que Samuel, que era profeta, sacerdote, juiz, homem de Deus, ele foi na casa de Jessé. E chegou lá, juntou-se todos aqueles irmãos, menos Davi que estava no campo, para uma refeição. E quando Abinadab, o filho mais velho o filho mais velho ali, né, de Labão, o filho mais velho de Jessé, ele passou por Samuel disse a ele, escolhido do Senhor. E quando ele ia se equivocando ao ungir, Abinadab, Deus clamou no céu, dizendo, não, Samuel, esse eu tenho rejeitado. Não olha a altura, a aparência, a estatura, Samuel. Porque com Deus, eu não vejo como vocês veem. Vocês olham a aparência, mas eu olho o coração. Deus, ele olha o coração do homem. Toma cuidado, porque o coração do homem é enganoso. E Deus sabe disso. Temos que ser humildes, temos que ser sinceros. Quem se equivocou foi Samuel, quase se equivocou. Por isso Deus falou, eu vou lhe mostrar. Porque o homem não tem a capacidade, o homem não tem atributo divino nenhum para poder olhar e julgar e dizer quem é quem. Nós só conseguimos ver a aparência. Deus vê o coração. E Ele vai. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, que nós mãos não sejam mais para tirar a pedra, mas sejam para abençoar. Seja realmente para fazer aquilo que Jesus Cristo nos chamou. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos, porque dessa maneira nós iremos alcançar a misericórdia. Irmãos, nossos corações têm que estarem limpos diante de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados os limpos do coração. Deus sabe quando o coração está limpo. Porque esses que têm o coração limpo verão a Deus. Irmão, guarda essa mensagem no seu coração. Guarde essas palavras no seu coração. E faça uma retrospectiva da sua vida para esse ano de 2011. Porque eu tenho certeza que se você avaliar, você vai julgar menos, você vai acusar menos, vai apontar o dedo menos e vai abençoar muito mais. Deus está procurando homens que venham levantar outro homem, que venham colocar outras pessoas de fé. Deus te levantou para ajudar os que estão caídos, não se esqueça disso. E não para pisar em cima daqueles que estão caídos. Jesus disse, eu não vim para os sãos, o médico não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Eu vim chamar não os justos, mas os injustos ao arrependimento. E Jesus falou isso em muitas parábolas. Jesus, ele é o bom pastor. Se a ovelha está perdida, ele quer encontrá-la. Você é a ovelha do Senhor. Jesus está te encontrando, ele te ama. Ele quer que você esteja com ele. Por isso, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que você possa entender o amor de Deus. Não só pela sua vida, mas pela vida de todo mundo. Então, Jesus não deu a vida só por você, mas deu a vida por todo mundo. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde. E que você venha entender que as suas mãos, sem ira e sem contenda, tem que estar levantada para abençoar. Senhor Jesus, abençoa a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ouvido.